Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os esquemas de reforçamento. Vou só compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, então vamos começar hoje falando sobre os esquemas de reforçamento. Eu sou a Patrícia Demoli, sou psicóloga clínica, sou supervisora clínica, analista do comportamento. E para embasar minha fala de hoje, eu vou utilizar, então, o capítulo 7 do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, de Moreira e Medeiros. Essa foto aqui do livro é a foto da segunda edição, dessa capinha amarela, tá bom? Eles atualizaram, então essa é uma nova versão. Para a gente começar falando sobre os esquemas de reforçamento, é importante a gente relembrar o conceito de comportamento operante, que é aquele comportamento que, como o próprio nome já diz, ele opera sobre o meio, né? Então, ele modifica o meio e sofre as consequências dessa modificação produzida no meio. E ele é descrito por um paradigma, O, dois pontinhos R, setinha C. O O, então, seria uma ocasião. Esses dois pontinhos significa cria condições para. R, resposta. A setinha, produz. E C, de consequência. E sempre que eu falar em R, de resposta, eu estou me referindo a comportamento, tá? Então, vocês entendam como comportamento. Então, o O, como a ocasião para a ocorrência de uma resposta. R, como a emissão de um comportamento, e C, como consequência do comportamento. Aí a gente pode se perguntar, então, como é que os comportamentos são mantidos, o que faz aumentar a probabilidade de um comportamento se repetir no futuro? Então, a gente chega a lembrar da consequência reforçadora, né? E a gente pode usar outras nomenclaturas, a gente pode chamar de reforço ou de estímulo reforçador, né? Então, lembrando que o reforço é uma consequência para um comportamento que aumenta a probabilidade, a chance desse comportamento voltar a ser emitido no futuro. Então, aqui eu trouxe um exemplo do paradigma do comportamento operante, em que, na presença da mãe, o filho pedir dinheiro dá acesso à consequência, produz ter acesso a uma nota de R$ 5. Então, nesse caso, qual é a consequência reforçadora para o comportamento de pedir dinheiro para a mãe? Nota de R$ 50, nota de R$ 5, desculpa. Se fosse 50 era melhor, né? Todos os comportamentos são reforçados? Não. Vamos pensar, sempre que a gente joga um jogo, a consequência é a vitória do jogo? Sempre que a gente estuda para uma prova, a gente recebe uma nota 10? Ou sempre que a gente faz um pedido, a resposta é sim? Ou sempre que a gente vai a um bar, a gente tem acesso à diversão com os amigos? Não, né? Então, às vezes, quando a gente joga, a gente ganha. Às vezes, quando a gente estuda muito, a gente gabarita a prova. Às vezes, quando a gente faz um pedido, ele é aceito. E às vezes, quando a gente sai com os amigos, é divertido. Ou seja, muitos dos nossos comportamentos, eles são reforçados de forma intermitente. Ou seja, nem sempre que a gente emite um comportamento, esse comportamento é reforçado. Ele pode ser, alguns dos nossos comportamentos, às vezes são reforçados e outras vezes não. A gente dá o nome, então, de reforçamento intermitente. Vamos começar, então, pensando nos esquemas de reforçamento. O que são, então, esquemas de reforçamento? Eles definem, então, os critérios que devem ser atingidos para que as respostas, ou seja, os comportamentos emitidos, sejam reforçados. E também descrevem como ocorre a contingência de reforço. Então, nesse caso, a gente tem dois tipos de esquemas de reforçamento. A gente tem o tipo de esquema de reforçamento contínuo, que é descrito pela sigla CRF, e o reforçamento intermitente. E aí são várias siglas, vários tipos, a gente vai ver mais para frente. Então, o reforço contínuo, CRF, o que ele é, então? Sempre que há emissão de uma resposta, ou seja, sempre que há um comportamento, haverá reforçamento. A resposta sempre é seguida de seus reforçadores.
Ou seja, uma resposta em esquema de reforçamento contínuo é sempre continuamente reforçada. Ou seja, vamos pegar aqui esse exemplo. Se você compra um carro novo, você coloca gasolina nesse carro e você coloca a chave na ignição para ligar o carro, para girar a chave, ele sempre vai ligar quando alguém girar a chave, desde que ele esteja com gasolina, por exemplo, e seja um carro novo. Então, aqui, quando a gente coloca no paradigma do comportamento operante, o que seria, então, a ocasião? Carro novo com gasolina. O que seria a resposta? Girar a chave na ignição. E a consequência, então, ter acesso ao carro ligado. Né? Então, carro novo com gasolina cria condições para a emissão de uma resposta de girar a chave que produz uma consequência de carro ligado. Agora a gente vai ver, então, o reforço intermitente. No reforço intermitente, nem sempre que há a emissão de uma resposta haverá reforçamento. Apenas algumas respostas são seguidas de seus reforçadores no reforçamento intermitente. Vamos pegar um exemplo, checar curtidas em sua foto no Instagram. Então, vamos lá. O exemplo aqui, o que seria a ocasião? A foto no Instagram. O que seria a resposta? A gente ir lá e checar se tem curtida. Então, checar as curtidas, o número de curtidas da foto. E a consequência, eu coloquei uma interrogação, porque a gente não sabe. A gente não sabe se sempre que você checar as suas curtidas, vai haver curtida na sua foto, ou se não vai haver. Nesse sentido, às vezes, o seu comportamento de checar curtidas na sua foto do Instagram pode ser reforçado e às vezes não. Ou seja, provavelmente ele vai estar em esquema de reforçamento intermitente, esse seu comportamento de checar curtidas. Então, outros exemplos de reforçamento intermitente. Quando a gente passa várias vezes a lâmina no rosto, por exemplo. Se a gente passar 2 ou 3 vezes, ou só em uma parte do rosto, a gente não vai ter acesso ao rosto sem barba, né? Então, não vai ter acesso ao reforçador, barba feita. Para a gente dirigir no estacionamento, procurar uma vaga, por exemplo. Nem sempre que a gente dirige no estacionamento, a gente acha uma vaga. E muitas vezes a gente tem que andar por dentro do estacionamento, dirigir por um tempo dentro do estacionamento até que a gente encontre uma vaga. Um outro exemplo é procurar um programa na televisão. E aí, para isso, qual é o comportamento? A gente aperta, né, o botão de trocar de canal, o botão no controle remoto. Então, nem sempre a gente vai achar um programa interessante, por exemplo. E muitas vezes a gente vai ter que apertar esse botão por diversas vezes até que a gente encontre algum programa interessante passando na televisão. Os tipos de reforçamento intermitente são, então, de razão fixa, de razão variável, de intervalo fixo e de intervalo variável. E aqui eu coloquei as siglas de cada um para vocês. Essa aula eu vou encerrar por aqui e na nossa próxima aula eu vou falar então sobre cada tipo de reforçamento intermitente. Então, lembrando que o reforçamento contínuo, o reforçamento em CRF, toda vez que há a emissão de uma resposta, há o reforçamento, e no reforçamento intermitente, nem sempre que há a emissão da resposta, essa resposta vai produzir, nem sempre ela vai produzir a consequência reforçadora, tá? Então, os tipos de reforçamento intermitente são 4 e serão descritos numa próxima aula. Quero agradecer vocês aqui, a presença nessa aula, espero ter contribuído. Até a próxima.